Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. 2 Crônicas, capítulo 17 e 18, com o rei Josafá. Então, antes vamos falar do final da vida de seu pai, Asa. Então, Asa, ele começou muito bem no seu ministério, muito bem ali na sua vocação como rei, mas no fim da sua vida, ele foi repreendido por um profeta por ter feito uma aliança com o rei da Síria, e ele já tinha tido uma linda vitória com o Senhor, mas dessa vez ele não buscou o Senhor e o profeta o repreendeu. Asa ficou indignado com aquilo, mandou prender o profeta e oprimiu o povo. E Asa, por causa disso, ele foi acometido de uma enfermidade, não buscou o Senhor, mas buscou os médicos. A Bíblia deixa bem claro isso. E essa enfermidade levou ele à morte, uma enfermidade nos pés. Asa então teve um final de vida trágico, porque ele abandonou o Senhor no final da sua vida. Ele confiou nos homens, não confiou no Senhor. Ele oprimiu o povo e ele castigou o profeta que estava repreendendo, também trazendo orientação para ele. Então o versículo 10 fala: indignado contra o profeta, Asa lançou na prisão porque ficou enfurecido contra ele por causa disso. Asa também oprimiu algum do povo nesta mesma época. E aí no versículo 12 fala dessa enfermidade dele. E aí seu filho passa a reinar em seu lugar, Josafá. Então Josafá é rei de Judá. E no capítulo 17 é um capítulo muito lindo. Tu vê que Josafá foi um rei temente ao Senhor, o Senhor estava com ele. Versículo 3 fala isso. O Senhor estava com Josafá porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os balins, né? Os deuses da terra, os ídolos da terra. E Josafá, ele tirou então toda a idolatria da sua cidade de Judá, em volta da sua cidade. E ele fez algo muito lindo, irmãos, que foi estimular a leitura da lei do Senhor. Então ele mandou os levitas, os sacerdotes, ensinar na sua cidade e ao redor da sua cidade a lei do Senhor. E por causa disso ele prosperou muito. No versículo 9 fala isso, ó. Eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reis da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presente a Josafá, prata com tributo, e os árabes lhe trouxeram rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso. Ele construiu fortalezas e cidades, celeiros em Judá. Então Josafá foi muito próspero. Versículo 1 do capítulo 18 fala: Josafá tinha muita riqueza e glória. E, irmãos, o segredo de Josafá foi que ele temia ao Senhor, ele amava o Senhor, e que ele amava também a lei do Senhor. E lembra do Salmo 1? Fala: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Tudo que ele fizer, ele prosperará. Ele torna como um alvo das bênçãos do Senhor. Os céus se tornam abertos em sua vida. Todo aquele que teme a Deus tem essa bem-aventurança em sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, nesse capítulo 17, a minha oração é que vocês possam ver que a palavra do Senhor, ela é bela, ela é preciosa, ela é literalmente um tesouro para nossas vidas. Ela é o nosso maná diário. E a nossa vida, ela necessita de manutenção diária. Não adianta a gente querer ir para o culto uma vez na semana, no domingo, e achar que isso é suficiente para você ter uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual fortalecida. Irmãos, a gente buscando o nosso maná diário, a nossa vida já é uma luta. A Bíblia fala que a carne, ela guerreia contra o espírito. E aquele que mais é nutrido prevalece, irmãos. Então não adianta, se você não nutre o seu espírito, você não vai vencer sua carne. E, cara, preste atenção, isso não está relacionado somente a pecado. Quando fala que existe essa luta da carne com o espírito, muitas vezes está relacionado àquilo que ocupa a sua energia, aquilo que ocupa as suas forças,
A palavra do Senhor fala que o primeiro mandamento é amar o Senhor com toda a sua energia, com toda a sua mente, com todo o seu coração, com todo o seu pensamento, todo o seu ser. Então, se você gasta energia em outras coisas, é sinal que você está alimentando a sua carne. Então, por isso que eu falo que, na verdade, até a maioria das vezes, o alimento da carne está relacionado ao conforto, ao lazer, aquilo que nos distrai, irmãos. Às vezes nem é tanto um pecado, sabe? Mas a distração. Então, muitas vezes a gente diz que não temos tempo para ler a Bíblia, por causa da correria do dia a dia, não temos tempo para conversar com Deus. Irmãos, falo mais uma vez, isso é questão de prioridade. Todos nós temos tempo para ler a palavra do Senhor, temos tempo para ter comunhão com Deus. Se não fazemos é porque não priorizamos isso. Então é questão de, meu irmão, aquilo que é precioso para você, você se dedica. Se você não busca desenvolver um tempo com Deus, não busca desenvolver um tempo com a palavra do Senhor, lamento dizer, mas você não ama a Deus, mas você não ama a palavra do Senhor. Você tem sido um religioso e você precisa acordar para a vida. A vida é Cristo, a nossa vida está escondida em Cristo e a gente só vai ter prosperidade de vida em Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, então vamos seguir a nossa visão aqui. No capítulo 18, então, nós vemos que Josafá ele tem uma aliança com Acabe, porque o seu filho casa com a filha de Acabe. E Acabe é o pior rei de Israel de todos os tempos. E essa aliança ela não agrada ao Senhor, não agrada o coração de Deus. E Acabe ele vai para uma guerra e ele chama Josafá. E Josafá então pede que eles consultem ao Senhor e Acabe chama ali seus 400 profetas. E os 400 profetas, de unânime, eles concordam com aquela ida para a guerra, falando que Acabe vai vencer. Josafá não tem paz com aquilo, manda chamar mais um profeta, e eles chamam Micaías, mas Acabe fala, isso aí, cara, ele nunca profetiza ao meu favor, ele é sempre contra mim. E aí os profetas, quando chamam Micaías, falam, olha só, Micaías, tá todo mundo favorável com o rei, vê se não vai ser contra o rei, tá? E aí o Micaías chega lá, resumindo, ele repreende o rei ali, fala que ele vai perder, e aí o rei fica indignado com aquilo, manda o profeta para a prisão, manda ali cuidar do profeta com pão e água, e olha a ousadia do profeta, irmãos, no versículo 26 do capítulo 18, fala assim, ó, dizendo-lhe, assim diz o rei, prendei este homem no carceres, sustentai-o com pão e água, até que eu volte em paz. Mas Micaías disse, se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse mais, ouvi todo o povo. O profeta falou assim, tu não vai voltar em paz, tu vai morrer. Se tu voltar, eu sou mentiroso. Cara, o profeta foi muito ousado, irmãos. Então, irmãos, no final aqui nós temos a morte, né, de Acabe. A gente já leu essa história lá em 1 Reis, da flecha lá, que o homem que lança a flecha no ar livre, e a flecha vai certinho, no único espaço que tem a armadura, e mata lá Acabe. Na verdade, a flecha não mata ele de imediato, ele toma essa flechada, fica ferido, e no final do dia ele morre por causa dessa flecha. E nós vemos a soberania de Deus protegendo e guardando ali o rei Josafá no meio dessa guerra. Então, o meu foco aqui é a lei do Senhor que foi ensinada pelo rei Josafá, que você possa amar a lei do Senhor, que você possa amar a presença do Senhor. E, irmãos, o Salmo 1 é lindo, medite no Salmo 1, amém? Graças e paz a todos, fui!